Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Pri Santos e aqui eu ensino as pessoas a pararem de perder dinheiro e gerar renda para que elas possam fazer o que elas queiram da vida, seja investir, seja realizar sonhos, seja fazer o que te der na telha. Muito obrigada por estar aqui comigo. Este vídeo especificamente é um vídeo que eu faço todas as semanas, que é para responder perguntas que estão relacionadas a tudo que diz respeito à vida financeira. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas antes de mais nada, dá uma forcinha para mim, dá um like nesse vídeo, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado. Então vamos lá, vou começar a responder as perguntas que eu recebi recentemente. Todas perguntas muito boas, muito pertinentes e tenho certeza que podem ajudar você. E uma coisa muito importante, gente, que a gente não se dá conta é que às vezes a gente fica lá mastigando uma dúvida e aí você fica guardando isso para você em vez de perguntar. Pergunte, porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa. Então, para você viver num mundo que colabora, de pessoas que trocam informações que são importantes, aprenda isso, faça perguntas. As pessoas mais inteligentes e mais bem-sucedidas desse mundo são aquelas que sabem fazer as perguntas certas, tá bom? Então vamos lá que eu vou começar a responder então as perguntinhas aqui. Então vamos lá que eu tô com as perguntinhas aqui todas anotadinhas no meu caderno. Eu sou das antigas, gente. Eu gosto de caderno, papel, caneta. Tá tudo aqui anotado. E com esse óculos aqui, então... Ai, gente, eu troquei de óculos. Não sei se eu tô muito feliz com esse óculos, não. Mas vamos lá. Por que todos falam que não vale mais a pena investir na poupança? Vou explicar para vocês. Porque a poupança, ela não... Nossa, eu falei disso no último vídeo. Ah, meu Deus, eu estou fazendo as perguntas do vídeo anterior, a louca. Então, vou começar de novo. Então, estou aqui com várias perguntas anotadinhas no meu caderno, sim, porque eu sou tiazinha, eu gosto de anotar as coisas, eu gosto de papel e de caneta, eu gosto de livro físico, então é assim que funciona, goste ou desgoste. Vamos lá então, gente. Primeira pergunta, por que investir no exterior? Primeiro, antes de mais nada, né? Não é uma regra, não é obrigatório que você invista no exterior. Aliás, nada em investimentos, gente, é obrigatório, tá? Vamos parar com esse negócio de achar que porque todo mundo tá investindo, porque fulano fala que tem que investir, você tem que sair correndo lá e investir, tá? Mas existe sim uma lógica atrás do fato de você investir no exterior, que é você ter uma exposição geográfica, uma diversificação geográfica. Então você muda o seu capital, o seu patrimônio, em vez de ficar concentrado em um único país, no caso o Brasil, você tem a possibilidade de investir em outros países. E como é que você faz isso? Através de, aqui no Brasil, compra de... Ai, gente, o cachorro passando ali atrás. Através de compra de BDRs, então você investe em outras empresas que estão lá nos Estados Unidos, por exemplo, você investe pela bolsa aqui no Brasil, ou então através de você abrir uma conta numa corretora lá no exterior e você investir lá no exterior. Mas respondendo a pergunta, a lógica de você investir no exterior, entre outras coisas, é você ter essa diversificação geográfica e você também proteger o seu patrimônio das oscilações de uma moeda fraca como é o real. Então o real, quem não está acompanhando, ele começou antes da pandemia, ele estava a 4,20 e agora ele já está na casa dos 5,70, ou seja, você tem uma perda do seu patrimônio, uma desvalorização do seu patrimônio, porque o seu patrimônio está inteirinho em reais. Quando você transforma o seu patrimônio em uma outra moeda, seja dólar, seja euro, você não tem tanta oscilação, né? Então você não perde tanto. Então, um dos dois motivos principais para você investir no exterior são esses. Eu vou colocar aqui um cardzinho, porque eu tenho uma aula de investimentos para iniciantes, para quem quer começar a investir no exterior, então eu vou botar o card aqui. E se tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários. A segunda pergunta que eu tenho aqui,
Pri, eu invisto ou eu empreendo? Gente, isso é uma resposta muito subjetiva, né? Depende muito de cada um. O que eu posso dizer para vocês é que empreender, ele é um nível de risco muito maior do que, por exemplo, fazer investimento. Porque ao mesmo tempo que em investimentos, existem investimentos que sim, você pode perder 100% do seu capital, mas eles só vão te afetar se você realmente investir sem saber o que está fazendo, né? No caso de empreender, é muito mais fácil você perder todo o seu dinheiro. Quantas pessoas você já não conheceu que abriram uma loja, que abriram um food truck, eu gosto de usar o exemplo do food truck, vocês vão perceber, que abriram, sei lá, um salão de beleza, que abriram qualquer um negócio e o negócio foi por água abaixo e a pessoa perdeu todo o dinheiro. São inúmeros casos. Agora, quantas pessoas que você conhece que perderam todo o dinheiro delas investindo, né? Então, é por isso. Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou uma empreendedora. Mas como é que você se torna um empreendedor de uma forma segura? Você tendo uma reserva, você se preparando para isso, você estudando o mercado onde você quer introduzir os seus produtos, seus serviços, você tendo um plano de negócio, você indo atrás de entidades como, por exemplo, o Sebrae para se especializar. Por quê? Ser empreendedor é muito diferente de ser uma pessoa que trabalha para uma empresa, né? Que tem lá os seus 15 e 20, né? Todo dia 15, todo dia 30 cai o dinheiro lá na conta, tá bom? Então, entenda que um não exclui o outro, mas um risco maior está no empreendedorismo. Mais uma pergunta aqui é: como investir para a escola dos meus filhos? Uma coisa que eu costumo dizer, né, que eu costumo falar para os meus mentorados, né, para as pessoas que fazem o meu curso e também os mentorados que eu atendo individualmente, é que é sim super importante. Então, se você já tem essa consciência, já é um passo adiante, né, de você fazer sim uma reserva para a escola dos filhos. Quando ficou grávida, soube que está grávida, já pode começar a fazer essa reserva, né? E onde é que eu faço essa reserva? Não existe uma regra, depende muito da idade do seu filho. Se você está falando de uma criança que ainda está na barriga da mãe, então ela vai ter 6 anos para entrar mais ou menos na idade escolar, né? Um pouco antes, né? Se colocar na escolinha, tal, vamos contar com 4 anos. Em 4 anos você tem uma diversidade de produtos financeiros que você pode utilizar para este fim. Você pode tanto investir em renda fixa mais de longo prazo, você pode colocar no tesouro direto mais de longo prazo, você pode colocar em fundos imobiliários em que você recebe uma renda mensal e depois você reinveste, vai criando um bolo maior, lá na frente você começar a usufruir desse valor e pagar a escola da criança ou eventualmente complementar a escola da criança. Enfim, existem N formas, mas o mais importante, sim, é recomendado que exista esse planejamento. Se você tem um filho, você sabe que um dia ele vai para a escola. Então é aquele tipo de coisa que é previsível, né? A gente sabe que um dia vai parar de trabalhar, a gente sabe que um dia vai precisar de um plano de saúde, a gente sabe que um dia a gente vai, se você tem filho, você vai precisar colocar esse filho na escola. Então por que não fazer um planejamento financeiro para não chegar lá na época e você ficar com um orçamento assim, ó, pescoço, com a corda no pescoço, porque não tem como pagar a escola da criança, né? E prover uma educação de qualidade, porque a educação de qualidade é que faz toda a diferença na vida de uma criança. Então, planeje-se desde a gravidez. O filho já está próximo da idade escolar, está com 4, 5 anos, aí a estratégia é mesmo uma renda fixa, você pensar um pouquinho mais no prazo que você vai ter, vão ser 2 anos, então uma renda fixa que tem aí um prazo de 2 anos, mas também não dá para variar muito, não dá para colocar, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários, porque você pode ter aí uma variação muito grande do capital, tá bom? Como calcular a rentabilidade de um CDB pós-fixado? Essa é uma excelente pergunta e que a maioria das pessoas se confundem com isso. Então vamos primeiro clarear, trazer um contexto aqui. O que é um pós-fixado? Pós-fixado é todo aquele investimento que você não sabe exatamente a taxa pela qual você vai ser remunerado, porque ele está indexado a um indexador, a um índice qualquer. Então vamos dar um exemplo claro, um CDB que paga 100% do CDI. Então, o que é o indexador neste caso? É o CDI. Basicamente, o CDI é um indexador
que ele é equivalente à taxa Selic. Normalmente ele está a 0,10 abaixo da taxa Selic. Então hoje a gente está com uma taxa Selic de 9,25, o CDI ele vai pagar 9,15, tá? Então o que quer dizer? Que este seu investimento vai pagar 100% de 9,15, ou seja, 9,15 vai te pagar 100% daquele indexador, mas o tempo inteiro do investimento não. Por quê? Porque a taxa Selic ela varia, vocês viram, nós começamos o ano com a taxa Selic a 2% e vamos terminar com ela a 9,25. Então durante todo esse período houve uma oscilação para cima, né? Ela teve uma crescente da taxa Selic, e quem começou a investir no começo de 2022 e pegou a taxa a 2%, todas as vezes que o Copom anunciava uma nova taxa, aumentava a taxa, a rentabilidade desse investimento aumentava também, né? Mas aumentava para todo o prazo? Não, porque eles calculam diariamente. Então eles pegam essa taxa de 9,25, converte em uma remuneração diária, em uma rentabilidade diária, e aí você vai sendo rentabilizado diariamente conforme essa taxa diária. Então no dia seguinte que a Selic aumentou, começa uma taxa diária maior. Tá? Então é por isso que você não tem como saber exatamente quanto é que vai ser a rentabilidade de um título pós-fixado, porque como o próprio nome diz, é pós-fixado, ou seja, vem depois. Você só vai conseguir saber depois quanto é que ele vai render. Você só vai ter uma ideia de quanto vai ser, porque você vai ficar acompanhando lá a taxa Selic, né? Ou então, por exemplo, um que seja IPCA, vai acompanhar qual é o percentual que está dando do IPCA. E aí você vai saber mais ou menos quanto vai ser a rentabilidade, mas não tem como ser exatamente. Você não tem como saber antes de investir quanto exatamente vai ser, porque você não tem controle, é algo que você não tem como controlar, você não tem como saber, tá bom? Outra pergunta aqui excelente. Eu tenho uma dívida, Pri, de consignado. Eu posso investir? Olha, depende muito da taxa que você está pagando nesse consignado, né? Mas normalmente essas taxas são infinitamente maiores do que a rentabilidade que você vai conseguir obter em qualquer investimento que você faça, né? Investimentos obviamente mais seguros. Então, se você tem dívidas, essas dívidas são de curto prazo e são com taxas muito altas, o que eu sempre recomendo, pague a dívida, né? Pague a dívida, lógico, se você tiver caixa para você pagar a dívida. Ai, Priscila, mas eu queria tanto começar a investir. Pensa que você tem que botar a sua energia e o seu foco para resolver aquele problema. E aquele problema, ele está numa parte da sua vida financeira que é muito sensível, que é a parte das despesas, que é a parte dos gastos. Então, coloca a sua energia para resolver isso o quanto antes. Seja você trocando essa dívida ruim por uma dívida melhor, né? Que não tem como falar dívida melhor, mas pelo menos tá com uma taxa de juros muito alta, troca por uma de taxa de juros mais baixa. Ou então você fazendo uma renda extra para você acelerar o processo de pagamento dessa dívida. O mais importante é que você bote foco e tente resolver essa questão da dívida o mais rápido possível. Você está totalmente impedido de investir? Não. Se você quer criar um hábito, então separa lá 50, 100 reais que você tem por mês e você investe, por exemplo, num Tesouro Selic, só para você ter o gostinho de estar investindo, se sentir confortável que pelo menos uma parte da missão você está cumprindo. Mas de novo, dê prioridade a pagar as suas dívidas. Uma outra pergunta ótima aqui: onde é que eu simulo a rentabilidade do Tesouro Direto? Para quem não sabe, o Tesouro Direto tem um site www.tesourodireto.com.br. Eu vou pedir para colocarem aqui na edição o site do Tesouro Direto, e lá você tem um simulador que você pode olhar todos os títulos que estão disponíveis, colocar o valor que você quer investir e até consegue fazer um comparativo entre outros investimentos. Ele já vem automaticamente
um comparativo. Mas tem uma pegadinha nesse comparativo aí, porque se você for numa partezinha lá que chama alterar parâmetros, você vai ver que, por exemplo, o Tesouro coloca para comparar com um CDB que é 89% do CDI. E isso nos dias de hoje já não é muito realidade. Em qualquer corretora você consegue um CDB que pague mais do que 100% do CDI. Então, na hora de fazer essa simulação, se atenta a esse detalhe. Mas o simulador é bem bacana, ele vem uns gráficos, você consegue enxergar qual que é a prospecção, né, de rentabilidade, e é bem interessante para você comparar um título com o outro. Mas sempre, né, gente, compara banana com banana. Não vai me comparar um valor que você coloca lá de R$1.000 com um valor de R$10.000, porque vai dar diferente mesmo, né? Não tem como comparar. Faça simulação em vários títulos e saiba também que existe uma diferença muito grande entre os títulos do Tesouro Direto. Se você não sabe qual é essa diferença, eu vou colocar um card aqui com um vídeo que eu gravei, é uma live que eu fiz explicando o tintim por tintim do Tesouro Direto, para você entender qual Tesouro Direto que você tem que pegar para chamar de seu. Não são todos, tá? Tem uma pergunta ótima aqui. Muitas pessoas, elas acabam começando nos investimentos até pelos fundos de investimento. E aí uma pessoa outro dia me perguntou: Priscila, eu posso resgatar só o lucro que eu tive no meu fundo de investimento? E aí, infelizmente, essa resposta é a mais comum, tá, gente? Mas depende. Depende muito de qual é a política, né? Quais são as regras do fundo de investimento em que você investiu. A maioria dos fundos de investimento, eles têm um valor mínimo para você entrar, um valor mínimo para você manter dentro do investimento, um valor mínimo de retirada. Então, se você, por exemplo, tem R$1.000 em um fundo de investimento, mas a permanência mínima que você tem lá é de R$500, você não vai poder sacar mais do que os R$500. Aí é o tudo ou nada. Ou você saca tudo, entendeu? Ou você tem que deixar esses R$500 lá. Então tem que olhar quais são as regras, e existem regras diferenciadas para cada fundo de investimento. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e das respostas que eu passei para vocês aqui nesse vídeo. Lembrando que toda semana vai ter um vídeo como esse. Então bota aqui nos comentários qual é a sua dúvida, assim vocês me ajudam a trazer mais respostas que vão esclarecer para mais pessoas ainda. Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui e a gente se vê na semana que vem. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acionar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo, ok? Então a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!